Galera do oitavo ano, bom dia, boa tarde. Iniciando aqui mais uma aula de História com o professor Cleudemir. Hoje a Revolução Francesa. A França do século XVIII, gente, ela tinha aproximadamente 25 milhões de habitantes. A França dessa época era composta por 3 estados. Os 3 estados, gente, eram a nobreza, era o clero e a classe mais baixa, né? Especificando aqui, o primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado composto pela nobreza, o terceiro estado composto pela classe mais baixa. Dentro dessa classe mais baixa existia a burguesia, a alta burguesia, né? Que era um povo que tinha muito dinheiro. A gente diz assim classe mais baixa porque incluía todas aquelas pessoas que não tinham nenhum direito político, não tinham participação política, principalmente a classe mais pobre. E mesmo a burguesia, a alta burguesia, estando dentro desse canal aí, desse estado, ela também não tinha direito político. Quem poderia participar desses direitos políticos só era o povo que era mais importante dentro da esfera real, né, da esfera política, que era a classe do clero e os nobres. E esses tinham os mais altos escalão dentro da França, né? Escalão na administração pública, tinha influência muito grande. E eles só representavam 3% da população, enquanto o restante representava 97%. A desigualdade social era muito grande, gente. As ideias iluministas, gente, ela veio dar base na Revolução Francesa, né? Nessa imagem a gente vê aqui 2 homens, um de preto e um de verde, aí em cima desse de vermelho. Esse de vermelho representa a parte mais pobre, né? O terceiro estado. Essa pedra, os impostos que eles pagavam aqui do lado, o instrumento de trabalho deles, né? Uma roda de uma carroça, provavelmente um arado ou uma carroça mesmo, e servia para gerar os impostos que sustentavam essas outras 2 classes que estão representadas pelo clero e pela nobreza aí em cima dele. A espada representando o poder, tal, né? As vésperas da Revolução. Gente, nessa época de 1600, né, 1500 e alguma coisa, até 1730, 1740, a França teve um poder muito forte economicamente, né? Se tornou um país muito rico. Só que depois aí começou a entrar em crise, né? A crise econômica ela vai começar já no meio do século XVIII, com os efeitos de guerras, com efeitos de fenômenos naturais, né? Secas, fome. E isso vai gerar um problema muito sério na França, né? O governo vai tentar aumentar os impostos para poder arcar com as despesas. Outro problema que teve também, gente, foi a guerra, né? A guerra dos Estados Unidos com a Inglaterra, que a Inglaterra era a metrópole dos Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, e a França nunca se deu bem com a Inglaterra. E para poder arcar com essas despesas gastas nessa guerra de independência americana, que a França ficou do lado dos Estados Unidos, o governo teve que aumentar os impostos, e os impostos caem sobre as costas do povo mais pobre, né, que tem que pagar esses impostos. E a burguesia também não gostou, né, gente? A burguesia, muito embora não se sentisse ameaçada pelaquela classe nobre, pelo clero, por outros fatores, mas no momento em que os impostos se tornam mais caros, a burguesia começa a se enfurecer por conta dessa cobrança de impostos, né? A convocação dos Estados Gerais. Gente, nessa época, o rei Luís XV, para poder fazer com que esses impostos fossem implantados como lei, ele convocou os Estados Gerais. Só que esse povo que fazia parte dos Estados Gerais era principalmente a nobreza e o clero, que era o primeiro e segundo estado, e o terceiro estado, que era representado por algumas pessoas da classe mais baixa, certo?
E essa votação, gente, era uma votação por estado, por categoria. O primeiro estado, um voto, o segundo estado, outro voto, e o terceiro estado, outro voto. Então, sempre quem ganhava era a burguesia, ou era a nobreza e o clero, porque eles sempre votavam nos mesmos direitos que beneficiassem a eles. E eles só eram 3% da população, 3% da população. E o restante era 97% da população, que era representada pelo terceiro estado. Então o terceiro estado queria que a votação fosse individual, por pessoa. Tipo assim, a cada 1.000 pessoas, 300 era clero e nobreza, e 700 era o terceiro estado. Então, se fosse individual, o voto individual, o terceiro estado ia ganhar. Então eles se retiraram, fizeram uma Assembleia Nacional, convocaram uma Assembleia Nacional separada. Lá eles fizeram a proposta de uma Constituição. O rei se apavorou com isso, o rei começou a ficar com medo, né? E aceitou essa proposta. Muito embora ele ter aceitado essa proposta, que limitava o poder do rei ali um pouco, né? Dava à Constituição alguns direitos ao cidadão comum na França, mas ele assegurou os direitos da Igreja Católica a cobrar os impostos, os dízimos, né? E os privilégios da nobreza. A nobreza vivia lá, né? Só do bem bom, né? Vivendo dos impostos, sem trabalhar. Enquanto isso, pobre, mais pobre, os burgueses viviam morrendo de trabalhar para poder sustentar esse luxo deles. Aqui nós temos aqui, ó, a Assembleia dos Estados Gerais, né? Em que todos estavam lá na reunião. Mas o terceiro estado se retirou dessa reunião, né? O processo revolucionário. Gente, durante esse período, a França começou umas revoltas nas ruas, um quebra-quebra, saque em armazéns, as pessoas com fome, né? Começavam a saquear os comércios e levar comida para casa, né? Quebrar patrimônios públicos. E o rei começou a se apavorar com isso. Gente, o ápice dessa revolta foi no dia 14 de julho, quando eles tomaram a Bastilha. A Bastilha era isso aqui, onde as pessoas ficavam presas, os presos políticos ficavam detidos aí. Aí também tinha armas, tinha munição. E se as pessoas da Revolução conseguissem adentrar aí dentro, o negócio estava feio. Que foi justamente o que aconteceu, né? Eles entraram aqui dentro e pegaram todas as armas que tinham, libertaram os presos, mataram os soldados que tinham aí, derrubaram e saíram tijolo por tijolo. Não ficou nada em pé. Durante essa implantação dessa Assembleia Nacional, que ficou conhecido como Assembleia Nacional Constituinte, que eles criaram a Constituição, eles libertaram a França do dízimo da Igreja Católica, libertaram a França dos direitos, das obrigações feudais que os camponeses tinham. Por exemplo, um camponês que ele morava numa fazenda de um nobre no interior da França, ele tinha a obrigação de pagar os impostos da plantação dele, ele tinha a obrigação de separar o melhor pedaço que tinha da fazenda para ele mesmo plantar para o dono da fazenda. Ele tinha a obrigação de pagar imposto pelo material que ele estava utilizando, arado, enxada, pá. Era vários impostos que eles pagavam. Então isso aí o povo foi liberto disso aí, né, também, por causa da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em setembro de 1891, os deputados aprovaram uma Constituição para a França que estabelecia o poder monárquico, né, o poder do rei, submetido a 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele tinha que seguir essa norma aí. Era uma mudança radical, né, gente? Uma espécie de república, né? O voto censitário, a pessoa tinha que ter uma certa quantidade de coisa para poder votar. A manutenção da escravidão no Haiti, que mais na frente o Haiti vai se libertar. 8 anos depois, né, 1799, o Haiti vai se libertar da França. A extinção das restrições mercantis feudais, que eram, nessa época, o comércio era feito de acordo com o que o rei mandava fazer. Por exemplo, o rei mandava o cara vender para uma determinada cidade, ele só podia vender para aquela cidade. Ele só podia vender daquele preço que o rei estipulava. Então o Estado tinha uma influência muito grande nessa época na mercadoria. Mas a Revolução Francesa aboliu tudo isso, né? Nasce uma República Francesa. Os limites das mudanças promovidas pela Assembleia Nacional Constituinte eram visíveis para a grande parte do povão. Era limitado, né? O povo continuou sem direito, o povo mais fraco continuou fraco, o povo que já era mais forte um pouco continuou sendo forte ou aumentou o seu poder, sua influência política.
Esses sans-culottes, gente, que era uma camada de populares, né? Eles queriam o voto universal, que fosse o voto para todo mundo, né? Nesse mesmo ano, 1791, a família do rei tentou fugir, porque o rei estava acuado, né? Com medo que acontecesse dele até morrer ali. Tentou fugir, mas logo foi pego. Aí, em 1792, ele foi morto na guilhotina. Depois, a sua esposa também foi morta na guilhotina, né? E aqui a gente mostra a Convenção Nacional e os grupos políticos. Gente, a França, nessa época, ela estava dividida assim de uma forma tão radical, sabe? Era a Revolução Francesa, gente. A Revolução Francesa, ela não deu os frutos que precisava dar, né? Que ela prometia dar. A classe baixa só sofreu, né? Aquele povão que esperava uma mudança maravilhosa para eles, continuou pagando impostos, continuou sofrendo, continuou na peia, né? Aqui o poder na França estava dividido de várias formas. Aqui os jacobinos, que representavam a esquerda, os gerondinos, que eram a burguesia, mais aquele povo mais rico, mais importante, né? A parte da planície ou pântano, aquele povo que ficava mais no centro, os courtiers, que representava os sans-culottes, aquele povo mais pobre, né, que queria uma reforma agrária, queria o fim da propriedade privada e que isso fosse distribuído para os pobres, e os monarquistas constitucionais, que era aquele povo que representava a direita, que ficava do lado direito da mesa diretora. A esquerda, que eram os jacobinos, ficava do lado esquerdo da mesa diretora. Os monarquistas ficavam do lado direito da mesa diretora, né? Os rumos da Revolução. Gente, os rumos dessa Revolução foram trágicos. Nesse momento vai surgir o período do terror, que a gente vai falar lá na frente, né? Falar mais na frente do período do terror. A gente vai falar um pouquinho aqui da guilhotina, que foi aperfeiçoada, né, pelo médico Joseph Ignace Guillotin, no final de 1789. Antes da adoção, os nobres eram mortos daquele jeito, colocado um tronco no chão, era morto no machado, né? Às vezes o cara não morria só de uma machadada, o cara tinha que levar 2, 3 machadadas para poder cortar o pescoço enquanto a pessoa ficava agonizando. Então isso era triste. Aí o médico, rapaz, já para as pessoas não morrer de forma tão feia, se trouxendo todinho, e também não sofrer muito, vamos fazer aqui um objeto para matar o cabo de uma vez. Aí fez a guilhotina. Só que a lâmina era reta. Depois foi que botaram a lâmina assim numa forma na diagonal para ela poder cortar a cabeça da pessoa com maior facilidade. Aqui tem uma guilhotina, né? Gente, foi nessa época aqui que o rei estava preso, né? Ele foi acusado de traição. O rei foi acusado por traição e foi morto na guilhotina. A sua esposa também, acusada de traição, foi morta também, né? Terrível, né, gente? Foi o período, começou a aparecer o período do terror, né? Que mais de 40 mil pessoas foram mortas nessa guilhotina. Agora a gente vai fazer a nossa atividade, né? Eu vou mandar para vocês aí. E quando terminar, envia pra gente aí no grupo. É copiado e respondido no caderno, certo, gente? Valeu!